Olá, boa tarde a todas e Salve, todos. Tudo bem? Salve Renato Aroeira, salve Miguel Paiva e todo mundo está aqui assistindo. tudo bem? Tudo bem, deixa eu ficar igual a vocês. Pronto. Pronto. Pois é, bom assistir a Márcia Carmo, nossa amiga, entrevistando o ministro, Daiane também, muito legal, muito bacana. E hoje a gente eu esqueci de dizer, estamos aqui no Távola de Vinçá, mas a Daiane já tinha dito, né? Aqui na TV 247. E hoje, vamos mostrar o card? Não sei se Eu não estou no comando. Quem está tá no certo. comando Então, quem está no Gostei. comando. tudo bem, na hora que der, na hora que Eu der. gostei muito da declaração do ministro dizendo, não, o pessoal, vem os BRICS e os países latino-americanos e todo mundo. Vai entrando um passinho à frente aí, faz favor, que vai cabendo todo mundo aqui. É bem mais agregador do que o chato do Bolsonaro. É outra coisa, gente. Coração de Vem mãe, entrando, gente. Cabe todo mundo. Vai entrando, vai entrando. Cabe é todo isso aí. mundo no pacto que o Brasil propõe para o planeta. É muito bacaninha. Gostei disso. Fiquei me divertindo. É engraçado, né? São dois Brasis, né, que a gente está assistindo todo dia. Esse Brasil trabalhando, né? Trabalhando duro, pegando pesado, e o Brasil que está acertando as contas com o passado, né? Que é complicado, né? De muita coisa, cada dia um processo novo. Agora, absorver o Lira, não sei de que processo era, porque ele tem vários processos. Mas Esse é você um entendeu o processo. que aconteceu, né? Você entendeu. Entendi, entendi. Absolveram também o Garcia, né? O, o meu, Mas Tony Garcia. Então, a é, argumentação é esse é um mesmo. processo de 2012, quer dizer, ele Suspenderam. O já. Garcia foi É, suspenso. O processo foi suspenso. Foi suspenso, é, é. Segura isso aí Não, que eu acho vamos que ver. do Lira também, né? Foi suspenso. Então, esse é o nosso Não, acho que o do Lira nosso foi rejeitado, Regina. Não foi. há motivo suficiente para abrir processo. É o que eu li nas manchetes. Mas é preciso esclarecer que esse é um processo antigo, é de 2012, É. não sei, não me lembro, que aí foi renovado. Existe Mas, um outro processo dos kits robóticas que mas que acharam ainda não esse dinheiro subiu. ainda não está lá, exatamente. Mas vocês entenderam que parece que houve uma pressão, gente correu para lá e para cá em Brasília nesses últimos 2 dias, viu? Os bastidores não Para tentar segurar o Mas processo. eu acho que correu de tudo, para tudo que é canto em Brasília, porque realmente eu vi os três poderes aí bailando. Houve um balé bailando. Muito rápido ali. interessante, Miguel, isso que você falou dos dois Brasis. Um está trabalhando e o outro está segurando as pontas ali, tentando não ser impedido de trabalhar, né? Que a gente está vendo É uma mistura, né? Tem gente que não queda quer de ser braço impedido de aí do trabalhar, Antônio tem gente Guterres. que não quer ir para a cadeia, né? Agora eu li também hoje que vai ver que o Cássio Nunes vai segurar o processo lá no TSE para adiar por 3 meses a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Não sei, isso tudo Eu juro que eu achei que você ia dizer Valdemar. Eu esqueci o nome do Mas eu Bolsonaro. pensei, é o que não pode ser Valdemar. pronunciado. Ele vai dizer Valdemar. Isso aí vai andar devagar, mas eu acho que vai andar. Mas o nosso Não, tema hoje. vai, eles vão ficar empurrando com a barriga. O dia inteiro a gente lê sobre isso. E, por outro lado, a gente lê sobre um país que está tentando trabalhar, né? O Lula está tendo um trabalho danado na Câmara, no Senado, Mas também, mas. assim, o que eu percebo é que, como a gente já conversou antes, é cabo de guerra, queda de braço, é um montão de jogos onde a diferença é mínima o tempo inteiro. Você empurra para cá, empurra para lá, consegue uma pequena vitória. Ou seja, está difícil nesse momento vitórias espetaculares. O que a gente tem são vitórias estratégicas importantes, políticas. Claro. Mas vitórias espetaculares, As tudo vitórias parece que é espetaculares a gente já negociado. teve no segundo turno, já foi uma vitória Essa espetacular. foi mais emocionante que espetacular, né, Miguel? Assim, aquele finalzinho Alivia, foi realmente. aliviante. Aquele finalzinho foi realmente. Bom, Mas falar do nosso tema de hoje, gente. A o gente nosso está. tema é muito interessante. Eu acho essa história do Tony Garcia. Primeiro que ele tem nome de dançarino, Tony Maneiro, dançarino de Saturday Night Live, ele tem nome de bandido, de gangster, né? Tem nome Tony, de gangster de filme americano. de filme americano, Tony exatamente. Garcia, total. Tony Garcia.
O que acontecerá com o Tony Garcia? O Tony Garcia virou um elemento fundamental no nosso... Vocês assistiram a entrevista com o Joaquim? É estarrecedor tudo que veio à tona, tudo que ele contou, né, aqui na TV 247, sobre toda, como a gente está dizendo, a ilegalidade da Lava Jato. E o que chamou muita atenção, a gente vai conversar sobre as coisas que ele disse, mas o que chamou... Eu achei assim, que no dia seguinte ia ser uma repercussão, quer dizer, achei mais ou menos, né? Porque a gente sabe como é que é a imprensa oficial, mas não houve uma palavra sobre isso. Parece que ontem a Folha deu alguma coisa sem... Na verdade, a imprensa está correndo atrás já agora. Já? Agora, já parece tá. Que alguém... Como aconteceu? Vocês lembram de quando vazou, quando o jornalista, o Greenwald, vazou e começou a distribuir a Vaza Jato? Começou a distribuir, foi mais ou menos a mesma coisa. 3, 4 dias de resistência, e aí, de repente, a Globo assumiu uma parte do negócio, aí eles correram atrás para tentar, inclusive passaram na frente, de certa maneira. Houve até uma queixa do nosso lado aqui, da mídia alternativa. Poxa, a gente que insistiu nisso por 4, 5 dias, quando os caras soltam a melhor parte do pacote, eles entregam para os grandes, né? Mas eu entendo a estratégia que foi essa. Mas 3, 4 dias parece ser o prazo que a imprensa leva para digerir essas coisas. Prazo de checagem. Mas agora, recentemente... cabeça na parede e dizer, vamos ter que publicar. Recentemente teve um episódio que o 247 saiu na frente. Né? Eu estava dizendo só isso, Miguel, que assim, são 3, 4 dias para a imprensa, sabendo que vai ter que publicar, bater a cabeça na parede e purgar aquilo dentro dela. Mas ela sabe que vai ter que publicar. Acho que essa é a coisa que a gente devia pensar. Não é que não publique, ela sabe que vai ter, e depois costuma até correr na frente. Costuma botar dinheiro nisso. E às vezes diz que foi o 247 que deu primeiro, né? Então já está ficando um certo vício. Bom, bom ser referência, referência. Não aconteceu há pouco tempo atrás uma coisa que a imprensa oficial teve que reconhecer, o 247? Não foi entrevista com... Foi entrevista? Foi entrevista com o Lula em que ele falou... Em que ele falou aqueles negócios. Foi aquela fatídica entrevista que ele se aproveitou. Por isso que eles correram atrás também e citaram o 247. É verdade. Mas Tony Maneiro, o que vai acontecer com Tony Maneiro? Olha, tem alguém aqui dizendo... Tony Garcia. Garcia é também um gangster. Ele não é mocinho nessa história, a gente sabe, mas várias questões. Por que ele respondeu a elas até? Por que ele está falando só agora? E por que não se falava com ele antes? O que ele disse? Por que ele está falando agora? Porque ele foi dar o seu depoimento à Gabriela Hart e ela arquivou tudo. Então, ele percebeu que na justiça ele não ia ter saída. Para contar um pouquinho da história, né? O Tony Garcia, um empresário, ele foi preso em determinado momento da Lava Jato pelo Moro, e, para ser solto, ele foi chantageado. E isso é resumindo a história, né? O que era a chantagem? Olha, você vai ter que ser um agente infiltrado e me trazer vídeos, declarações, depoimentos para você ficar livre, para você ser solto. Inclusive, ele disse que ele concordou, mas não foi solto na mesma hora, ainda ficou um pouquinho de castigo, foi solto só no dia seguinte. E aí ele conta isso, como ele agiu dessa forma durante esse tempo todo, trazendo informações para o Moro. E uma delas, né, a mais folclórica e que todo mundo lembra e que todo mundo fala, é a tal da festa da cueca, quando foi feito um vídeo que colocou todos os desembargadores, procuradores nas mãos do Moro. Botou o TRF4, né? Inclusive, um deles ficou tão nervoso de ter essa informação divulgada por causa da mulher dele, que ele resolveu contar para a mulher, achou que essa informação podia vazar. Acabou não vazando a informação e a mulher acabou se separando dele. Então,
Vazou ele, então, né? Mas... E isso aí explica o domínio que o Moro tem sobre o tinha ou teve sobre o Sim, TRF4. isso, desembargadores e procuradores e tudo, e empresários, porque o Tony era empresário, né? Se candidatou, queria ser deputado e tal, mas, enfim, ele Ele foi era... deputado, né? Parece que foi, né? Lá pelo Ex-deputado. Paraná. Ele é de São Paulo, mas sempre agiu no Paraná. Mas eu assisti essas 3 horas de depoimento dele, e cada hora era uma revelação mais assustadora. Ele diz que tem provas de tudo, tem todos os diálogos, todas as falas, e que vai apresentar isso na justiça, e disse claramente que ele estava falando para a TV 247 para se proteger, porque quando ele viu que a juíza Gabriela não ia, arquivou o depoimento dele, ele viu que ele estava sozinho. Aliás, juíza essa que se declarou impedida. Impedida de assumir a Lava Jato, né? E em que pé está a situação inclusive. dele? Em que pé está a situação judicial dele? O Tacla Duran, não, o Apio pediu para voltar para a Lava Jato. O Apio parece que vai voltar. Ele porque ficou provado que aquela fita era fajuta, né? Que era fajuta, não era a voz dele na gravação. Não é provado, mas o perito, muito respeitado, disse que não era a voz dele na gravação. Então, isso agora vai para o juiz desconsiderar como material para a retirada do Apio e tudo mais, e aí ele volta. Quer dizer, oficialmente, só fica provado depois que o juiz diz que está provado. Não, lógico, é óbvio. O Tacla Duran já teve... Mas é o castelo de cartas caindo, né? O Tacla Duran já foi autorizado a dar depoimento ao Congresso, entendeu? Parece que o Supremo já deu. Quer dizer, a coisa está se armando, né? O tsunami está começando, o mar está começando a se mexer. Daqui a pouco chega neles, né? Eu espero. Não, já chegou. É só provar. Porque o Moro é o centro de todas as denúncias. O nome Moro foi dito em todas essas denúncias. E eu acho que o que o Tony Garcia queria, na verdade, era a volta do Apio, né? Porque entre os inquéritos que o Apio estava conduzindo, estavam as denúncias do Tacla Duran, né? Que é ex-advogado da Odebrecht, e do Tony Garcia, né? Que vinha acusando o Moro desde algum tempo. Gabriela saiu correndo, sabia. Então. E aí o Apio foi tirado, quer dizer, o Apio tomou a decisão de enfrentar esse corporativismo lá do judiciário e foi afastado dos processos da Lava Jato. E agora, quer dizer, eu acho que essa fala do Tony também visava trazer de volta o Apio, que seria uma boia de salvação para ele. A princípio, ela pensou em continuar mesmo e fazer, assumiu. E agora ela rapidamente vai sair Ela vai sair depois dessa fala dele. Quer sair fora dos holofotes. Ela agora está... E por que a mídia oficial tem tanta resistência a noticiar? Porque ele fala o tempo todo da colaboração da mídia oficial nesse processo da Lava Jato. Ele falou, entendi. Olha, foi com a cooperação da mídia. Levando também em conta que tudo que nos favorece, a mídia demora 4 dias para começar a publicar. Ela odeia ter que nos dar razão. Porque eu não acredito que o Moro ainda esteja sendo protegido por essa mídia. Não sei, vocês acham? Ainda tem gente protegendo, eu não acho que é o Moro sendo... Acho que é a mídia se protegendo, né? Mas também a mídia se autoprotegendo. Tem aquele Guzzo, tem uns caras no estado de São Paulo, na Folha, que realmente defendem, continuam dizendo, lamentam muito, consideram isso um ataque a uma vitória brasileira, uma grande conquista brasileira que foi a Lava Jato. O Deltan Dallagnol também acha. Olha o que a Clarice está dizendo. Não há como a mídia repercutir o fato se ela é um dos personagens principais. E ela é um personagem da fala. Mas vai ter que repercutir. Agora não tem mais jeito. Vai ter que repercutir. Alguém falou aqui antes que a CNN deu essa fala do Tony, um trecho, mas borrou a cara do Joaquim
de Carvalho, que é quem estava entrevistando, e não falou. Gente, não acredito. Isso alguém disse, eu não vi, eu não sei. Eu também não vi. Eu vi que a CNN estava dando muita notícia sobre isso. Ela estava realmente... Deixou o Tony falando, mas não disse aonde que ele estava falando, e ainda meio que borrou ali. O Joaquim virou o menor ou o menor abandonado. Para proteger o Joaquim, eu estava pensando nisso aqui. Não, vamos proteger o nosso colega jornalista. Eu não sei, eu vi alguém falando isso, mas eu realmente não vi. Não sei, mas é um fato que o Castelo está desarmando. Dallagnol, Moro, TRF4. Na verdade, o que a gente vê é toda a estrutura judiciária, porque a Conja representa a parte prática do negócio, ela é a sócia dos escritórios, de um dos escritórios e tal. Que também vai entrar na jogada, porque nenhum desses passos foi dado sem um advogado de escritório ali pegando uma parte. Eles armaram a República de Curitiba mesmo para tomar conta do país, né? Realmente a ideia agora é essa. Estão desarmando a República de Curitiba. O mais estarrecedor são os métodos usados por eles, né? Pela República de Curitiba, principalmente pelo Moro e seu entorno ali, os métodos que o Tony chama de tortura. Ele chega a dizer que comparar o que aconteceu em Curitiba com Guantánamo. Claro que deve ser um certo exagero, mas ele fala isso, e que as pessoas eram moralmente, psicologicamente torturadas, que a mãe dele chegou a ser abordada pelo Moro, ou pelo... Como é o nome do outro? Carlos Fernando? Enfim, aquele outro. A mãe dele recebeu um telefonema, né? Então, ele vai contando, e aí tem uma hora que o Joaquim pergunta se ele acha que o Moro foi instruído pela CIA, e ele não fala diretamente que sim, mas ele diz, olha, eles tinham uma missão. Eles estavam seguindo orientações e usavam métodos muito parecidos, né? Então, mas não diz, mas ele falou ainda que tem muita coisa ainda para dizer, muita coisa ele não revelou e disse que vai falar em juízo. Mas gente, estou curiosíssimo para ouvir tudo que ele tem a dizer. Claro. Se for tudo verdade o que ele está contando, eu nunca vi um depoimento Miguel e Regina, que é capaz de abalar esse país se todo mundo der a devida importância. Regina, se o que ele falou, se ele conseguir prova de 20% e se isso for apresentado, já resolveu. Não há como o cara não ser preso por conta disso. Porque não tem mais... Eu ouvi, li sobre tudo, vi pedaços e fiquei pensando assim, bom, se isso realmente é para derrubar o cara completamente, é para sair preso. Assim que isso for provado de alguma forma, uma parte disso, o cara tem que ser preso preventivamente. Já de cara, algum juiz tem que decretar prisão preventiva. Que é um criminoso em ação, criminoso solto. O que o cara falou, como diz a Regina, é surpreendente. E, na verdade, a imprensa acabou tendo que entubar isso, porque todo mundo que ouve o caso, que assiste aquilo, rumina por um dia, fala, não dá. Estou falando de gente feito o presidente Toffoli, o ex-presidente do tribunal do TSE, o Toffoli, que também ele é que suspendeu os processos do delator e mandou abrir investigação. E se a CNN começa a dar também, a Globo fica com coceira, né? Porque não tem jeito, eles vão ter que dar. Não deu ainda, mas olha só, uma coisa que alguém lembrou aqui, que o Cacai veio no domingo, no Bom Dia, e disse que ele tem certeza de que o Tony tem pelo menos 80% do que ele falou. É o que eu penso também. E outra coisa que ele disse também... Condiz com o que a gente sabe. Ele tem as provas várias, espalhadas, tem no exterior. Então, é uma forma dele se garantir. E as pessoas aqui no chat, era interessante, porque quanto mais ele ia falando, eu vi ao vivo, né? As pessoas diziam, nossa, esse cara tem que ser protegido, vão matar ele, vão fazer alguma coisa. Porque era tanto absurdo, era tanta coisa dita abertamente, como nunca eu vi ser dito no Brasil, porque a gente sabe que coisas desse tipo sempre aconteceram. Mas
eu acho que eles extrapolaram, e essa fala do Tony foi muito impressionante, porque era assim, ele respondeu a tudo, ele contou tudo com muita clareza, ele ia nos detalhes, como que ele conseguiu, e falou, inclusive, uma coisa bem estarrecedora, foi quando ele disse que um repórter da Veja ligou para ele para combinar uma entrevista, e ele não sabia por quê. E aí disse, não, o teu pessoal vai saber, pergunta para eles. O teu pessoal era o Moro e o pessoal do Moro. E aí disseram, não, essa olha, parte é fala ali interessantíssima. com o repórter que ele vai te orientar. E aí o repórter conversou com ele, disse tudo que ele devia dizer. E foi essa entrevista... E fez uma ameaça. Sobre o Mensalão, que serviu depois de publicada, ela serviu de prova para condenar o Zé Dirceu. Então, e ameaçaram. E ameaçaram, Regina. A Veja ameaça. Ainda o repórter ainda conclui dizendo: você pode dizer o que a gente quer e sair bem na matéria, ou pode sair mal na matéria. Você que sabe. Se você não confirma isso, se você não diz isso do jeito que a gente quer, você vai sair mal, que a gente vai publicar de qualquer modo. Ele praticamente seguiu o roteiro que deram para ele, né, para falar. Isso ele contando, né? Mas aí o Atush, que estava vendo a entrevista na hora, também colocou essa capa da Veja, com essa, lá em cima tinha essa fala do Tony Garcia, contando e incriminando o Zé Dirceu. Interessante, né? É muito interessante, porque isso aí a gente tenta entender no aspecto psicossocial, né? Você só fica sabendo dessas coisas quando o outro lado toma o poder ou ganha as eleições, porque senão a gente não ia ficar sabendo disso nunca. Se o Bolsonaro continuasse vencendo a eleição e depois o Tarcísio, e depois não sei quem, ia ser muito difícil que isso... Saber o nosso tema, talvez soubesse. Pois é, pelo nosso lado, a gente ficaria sabendo, mas é muito difícil. Eu acho até que o Bolsonaro, por vingança, por raiva, acho que ele tem raiva do Moro até hoje. Você não viu o Dallagnol abandonado? Bolsonarista? Ele poderia liberar, porque não ia atingir ele naquele momento, atingia só o Moro. Mas as coisas acabam chegando a ele, né? Eu acho que é todo um processo aí que ele é consequência disso. Sabe por quê? Porque ele começou isso. Claro. É natural que a onda volte em cima dele. A origem, ele é o epicentro. Foi o chefe. O Moro foi o chefe dessa quadrilha. E agora, uma quadrilha que praticava extorsão, ameaça, bastante coisa. E agora, provas vão se acumulando. Porque assim, a cadeia de poder arrebenta e algumas coisas fraquejam, né, Miguel? Né, Regina? Alguns elos vão quebrando, ou não aguentam mais, ou veem uma oportunidade de resolver o problema. Eu estou aqui com um processo em cima de mim, eu já sei como tirar isso tudo. Mostrar quem é esse filho da mãe. E além do mais, só uma coisinha, além do mais, o Joaquim foi perguntando, mas por que ele estava fazendo isso? Por que ele aí pegou o Palocci, aí pegou... Ele falou assim, não, o Dirceu foi o primeiro do entorno do Lula que ele pegou, depois tudo foi feito para prejudicar o PT e o Lula, e acabar na prisão do Lula. E ele fala, é engraçado que ele diz, não, eu não comungo com as ideias do PT, nem do Lula, mas eu vi esse homem ser preso injustamente. Aí ele faz uma coisa meio piegas, né? Não, coitado, foi preso injustamente. Mas para dizer isso... Ele deve ter ficado muito sentido mesmo. O objetivo todo foi acabar afastando o Lula para ele não ganhar a eleição. Olha, foi tão forte, foi tanta revelação impressionante, que ninguém conseguia dormir depois. Eu cheguei a sonhar com as falas, declarações. Aquela imagem que você falou, né, Aurora, da volta, né, que a onda volta. A onda voltou, né? Eu fiquei imaginando aquele cara na beira da praia se exibindo, né, para a areia, assim, depois de ter furado uma onda, ter nadado. Aí ele está de costas para o mar, né, e vem um caixote daqueles. Uma onda enorme derruba ele se enrola. E, de certa forma, é o que aconteceu, porque o Moro, até anteontem, ele ainda não acha que esteja acontecendo isso. Se você olhar o que o Moro tem declarado, você vai ficar surpreso. Ele não parece ter noção do gigantesco maremoto que ele está
está vindo para pegar. Ele anda um pouco sumido, eu acho, né? Ele não o Dallagnol está fazendo as coisas patéticas, mas basicamente está falando para o próprio público que não vai recolocá-lo lá dentro. Não, ele está cada dia mais isolado, realmente. As provas todas estão nos autos, o Luciano dizendo aqui, só que o processo está sob sigilo, então as provas contra a República já estão de posse do Judiciário. É muito provável mesmo. É provável que estejam, e se não tiver, ele também já se garantiu espalhando as coisas por aí. Pode ser que... Ele deve ter as cópias disso tudo e deve ter dado cópias do que ele tem. Porque hoje em dia, inclusive, quem é que vai dar o original? Nem tem isso mais, né? Não existe. A Ana Lúcia está perguntando qual o negócio do Tony. Ele é empresário... Algum negócio pendurado no Estado, com toda certeza, pela proximidade dele. Eu não sei direito, já me esqueci, mas eles falaram. Eu também me esqueci, eu li sobre isso, mas eu já esqueci. Mas é alguma coisa de especulação. Não sei se é agronegócio, é alguma coisa ligada ao agro, não sei. Eu acho que não. Eu vou pesquisar aqui e já falo. Agora, a Doris dizendo uma coisa interessante: o objetivo era parar o crescimento do Brasil, trazer de volta o neoliberalismo. E alguém aqui perguntou também quem estava por trás disso. Então, acho que esse comentário da Doris aqui responde, né? Quem é que poderia estar por trás disso? Assim, até pode ter. Tem, primeiro, a tese da participação da CIA em toda a ação do Moro. Eu acho que é uma grande chance. A CIA sempre gosta de dar ideias. Eu não sei se ela gosta tanto de sujar as mãos diretamente, ainda mais, vamos ser honestos. Muitas vezes não. Um otário feito Moro, um idiota feito ele, vale a pena você se expor muito com um cara desse? Não sei. Mas o Moro tinha um projeto próprio, o Dallagnol também, mesquinho, mas era um projeto político, de dominar também a política. Ele já dominava o judiciário no Paraná. E a gente não pode esquecer a Petrobras, fez parte desse projeto. A Petrobras, acho que desde que roubaram o laptop, exatamente. esse plano começou. Exatamente. E a ideia é o golpe contra Dilma ajudou muito, mas o Temer ainda era pouco. Ele volta, o Tony volta até o golpe contra Dilma e conta uma história do Eduardo Cunha, de uma traição sofrida pelo Eduardo Cunha, que seria uma... Traição sofrida pelo Eduardo Cunha, é bom. Porque diz o seguinte, que teve uma reunião na casa de alguém em Brasília, onde estava o Aécio, quem mais? O pessoal do PSDB. E que ficou... agora eu vou esquecer o nome, gente, de quem fez o acordo. E aí e o Tony estava lá. E a conversa era de que ele estava perto de aceitar ou não o pedido de impeachment. E aí alguém disse para ele, olha, você então vê se você põe em votação e faz com que seja aceito o pedido de impeachment, que aí a gente te dá 2 votos, porque nessa época o Cunha também estava sendo processado ali na comissão de ética, alguma coisa assim. A gente te dá 2 votos do PSDB se você fizer isso. E aí ele votou monocraticamente a decisão de acatar o pedido de impeachment da Dilma. Foi o Rossoni, o André está falando aqui. Foi o Valdir Rossoni que falou isso com ele. Aí o Tony falou para o Cunha isso, o Cunha ficou tão excitado que foi lá e votou monocraticamente. Aí, quando o Tony votou para o Rossoni, o Rossoni disse, não, olha, e que tal se ele me der 3 milhões? E aí o Cunha falou, não, de jeito nenhum. Então ele foi traído até por esse pessoal que pediu para ele acatar o impeachment. E aí ele não aceitou dar 3 milhões e não teve os votos a favor dele do PSDB. É uma sujeirada, gente. Então, quer dizer, essa é a traição ao Eduardo Cunha. Alguém dos nossos ouvintes sabe qual era o ramo de negócio que eu fui procurar aqui? Tony Garcia é um cantor também. É um cantor. Não, olha só, Miguel. Olha, é um cantor latino. O cara é um playboy milionário. Ele é chamado de playboy paranaense, ele era lobista. Ele tinha investimentos e fazia investimentos em campanhas políticas. Ele foi deputado no Paraná em 2 mandatos e chegou a concorrer à prefeitura de Curitiba. O trabalho dele era ser rico. O trabalho dele era ser rico.
Gente, nós não mostramos as charges ainda, nós estamos a 3 minutos do nosso deadline. Tá bom, provavelmente herdeiro. Mas poder me falando, então, porque ele é o caso, né? Eu acho que é isso. Ele é um playboy, herdeiro, amigo de Ayrton Senna, de tanta gente, de celebridades, aquele negócio todo. Ramo da construção, a Elizabeth, quem está dizendo aqui? A Graça Salgado, construção civil. Construção civil. E outra pessoa também, eu sei que ele é paulista. Estou gostando de ver passando tudo rapidinho. Não, pode mais devagar. Agora não, tem que começar de novo. Está acabando o nosso tempo, a gente que esqueceu. Como estou na foto? Pode ir passando, Daiane. Agora pode passar, Daiane. Essa aí a foto está ótima. O espelho. Muito acabamos bom. de falar do Cunha. Muito bom. Mas eu acho o Lira ainda pior, viu? O Lira é menos suicida do que o Cunha. O Cunha realmente faltava juízo em alguns momentos importantes. O Cunha era mais impaciente, né? Talvez. Mais impaciente. Agora está ficando muito tempo aí. Menos, até só acertar um pouquinho aí. Vamos fazer o seguinte critério. Quando não tem texto, um pouco menos tempo, quando tem texto, um pouco mais. Isso. O André Filete, que falou o nome do Rossoni, disse que ele acha que o Rossoni já devia estar malcomunado com alguém que não queria mais o Cunha lá no Congresso. Essa aí é ótima, essa aí eu adorei. Eu acho, honestamente, que todo esse imbróglio dos últimos 4 dias foi exatamente isso, eles mostraram os músculos. Exatamente. Os braços enrijeceram, a musculatura aparece na queda de braço. E que eu acho... Bom, vamos ver aqui. Não, o que eu estou achando, eu estou lendo aqui os comentários também, e nossos telenautas aqui viram a entrevista, estão fazendo correções. Não era 3 milhões, era 5 ou até 10, o Marreco. Marreco, vira e mexe. Uma das asas, como vocês podem ver, está furada já. Vira e mexe, o Marreco volta. Passou ali. Gente, assim, as rodas da justiça, como a gente torceu muito no final da campanha passada, isso é Niara. É porque o Lula falou da integração e tivemos uma série de ações aí, e nós fizemos uma Niara toda dedicada. São várias Niaras de vários locais, Colômbia, Argentina... E o carro popular, né? É o Fusca do Mujica. Do Mujica, é o Fusca do Mujica. O Mujica está dirigindo ele ali. Exatamente. Essa é a minha opinião sobre o dedo duro, né? Quem com o dedo duro fere, com o dedo duro será ferido. Exatamente. Muito bom. Aí essa é dedicada à robótica, a nova ciência que estão praticando lá na Seara do Livro. A robótica. Robótica, exatamente. Esse aí, o Robô, era uma série. Foi a nossa produção da semana. Só um lembrete assim: Eu, Robô é o nome de um famosíssimo livro de ficção científica de Isaac Asimov. Para quem é do ramo, conhecidíssimo e tal. E provavelmente as 3 leis da robótica vão ser usadas na regulamentação da inteligência artificial. E virou uma série também, chamada Eu, Robô, exatamente. Virou uma série que é uma traição à obra, só vou dizer aqui, viu, Regina, você que é do ramo também das séries. E a série Fundação de Isaac Asimov também, que tem na Amazon, é um crime. É um crime contra o autor. Olha só, e além do mais, olha, as pessoas dizendo aqui que alguém falou que ele era muito bonito, o Tony Garcia, e que ele namorou até a Xuxa. Eu adorei esse final. Chega nas fofocas, é bom, né? Olha só, gente, acabou nosso tempo. Ele parece um galã mesmo, um ex-galã. Ele parece um ex-galã. Era um playboy, né? Mas, então, muito obrigada a todo mundo. Cheio de conversa doce também, tudo. Né? Tinha esses arrependimentos todos e tal. Gente, obrigada. Vou ter que devolver aqui para a nossa querida... Pega lá, Daiane, 1 minuto atrasado. Conseguimos quase dentro do tempo. Quase dentro do tempo. E aí, enfim, obrigada a todos, obrigado, Miguel, Aroeira, um beijo para a Daiane e até o próximo. Um beijo, gente. Brasil Agora. Gente. Tchau. Tchau.